Seja muito bem-vinda ao programa Emagrecer de Verdade. Eu sou a Marília Paraguaçu, nutricionista. Tenho 34 anos, sou casada, sou mãe da Mariana, que tem 4 anos. E o programa Emagrecer de Verdade é o meu segundo filho. Eu atuo como nutricionista desde novembro de 2017, e a Mariana tinha 4 meses e meio, e eu fui chamada para voltar aos atendimentos como nutricionista. Eu sou formada desde 2008, já tinha atuado em consultório, mas acabava desistindo, porque eu achava que as questões dos meus pacientes tinham mais a ver comigo do que com ele, e aí eu parei de atender em consultório, fui trabalhar em merenda escolar, trabalhei em restaurante também, como gerente de unidade, né, gerente de UAN, que a gente fala. Mas, por que eu tô contando tudo isso, né? Pra que você entenda que não é só você, que não é nutricionista, que não é endócrina, que passa por dificuldades com o processo de emagrecimento. Eu sou a prova viva de que é possível emagrecer sim, comendo de tudo, mas também é possível ter dificuldades com o processo de emagrecimento. Eu sempre fui gordinha, a minha infância toda. Vou mostrar aqui a foto e várias outras fotos que eu vou mostrar pra vocês ao longo do curso também. E eu sempre tive dificuldade, sempre sofri bullying e tudo mais. Porém, eu só fui ter acesso a essa questão de dieta, de emagrecimento, de academia. Eu treinei dos meus 9 aos meus 12 anos de idade, minha academia. E depois eu parei durante a minha adolescência. E aí aos meus 17, que eu passei no vestibular e fui fazer nutrição, eu era recepcionista de uma academia. Então eu já era mais velha, já trabalhava, tinha o meu próprio dinheiro. Então eu falei, bom, eu tenho que fazer dieta para emagrecer. E aí na faculdade a gente já tinha acesso, tudo. Eu tinha até um colega que ele praticava musculação, então a gente ficava brincando, porque como eu era recepcionista, eu comecei a treinar musculação também. E aí a gente acabava disputando quem conseguia mais, enfim. Era uma brincadeira. Mas eu já tinha essa questão de restrição. Então eu sabia que se eu diminuísse a quantidade de pão, de arroz e tudo mais, eu emagrecia. Eu tinha 17 anos, então era muito mais fácil fazer a restrição naquela época. E aí durante a faculdade eu trabalhei lá, saí no último ano e fui pro estágio. E aí a correria, não treinava, ficava mais em casa e aí fui aumentando peso. E aí esses dias conversando com meu marido, ele falou assim, você só queria saber de dormir, você só dormia, você tinha muito sono. Possível deficiência de vitamina D também, né? Mas eu sempre fui muito assim, meio preguiçosa, não queria fazer. Ai, não, vamos ali é PA, não quero, sabe? Sempre eu fui dessa forma, mas isso devido ao peso, a sempre ter o peso acima e tudo mais. E assim foi até 2007, como eu me aceitei, né? Mas eu não tirava foto, eu só fazia dieta pra eu ir viajar, então eu sabia desse déficit que dava certo, né? Parar de comer alguns alimentos que eu conseguia emagrecer, então eu fazia isso. Aí eu ia viajar, era carnaval, ia pra praia, aí eu fazia uma restriçãozinha e aí emagrecia pra poder ir àquela viagem. Só que aí em 2016, que foi quando eu engravidei da Mariana, eu tava com 65 quilos. É até praticamente impossível foto, porque eu não tirava foto. Eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Mas se eu achar, eu vou colocar aqui pra você ver a foto que eu tava com esse peso, tá? E aí, depois do método, depois que a Mariana nasceu, eu voltei pro consultório, como eu já contei antes. E aí eu iniciei com o método low carb. E quem foi a primeira pessoa a ser atendida? Fui eu. Eu falei, eu vou fazer comigo, se der certo, beleza, aí eu passo pra frente. Mas se não der certo, eu não vou incluir isso nos meus atendimentos. E aí, claro que deu muito certo com os meus pacientes também. Só que a questão da low carb, você exclui pão, arroz, macarrão. E muita gente não está preparado para excluir esses alimentos da alimentação. Até porque a gente
tem uma vida toda consumindo esses alimentos e aí do nada você vai tirar. E aí isso pode gerar uma compulsão. Porque aí você entende que aquele alimento você não pode consumir, mas você quer consumir. E aí quando você tem acesso àquele alimento, aí já viu, né? E aí em 2019, eu sentia que faltava algo nos meus atendimentos por essa questão de quando eu sugeria para o paciente, vamos reduzir, vamos tirar tal alimento. Ah, Nutri, não consigo. Ou então voltava no consultório falando que tinha comido aquele alimento de uma forma assim exagerada porque eu tinha falado que não podia consumir. E aí aquilo foi me intrigando, me incomodando, até que em 2020, infelizmente, em março, tivemos o início da pandemia e fechou tudo. E eu tava na minha casa e eu tava inconformada com os meus atendimentos. E aí eu comecei a buscar o que eu poderia fazer para conseguir fazer com que os meus pacientes atingissem o seu processo de emagrecimento, chegasse ao fim, atingisse o peso ideal, atingisse o corpo ideal. Mesmo com muitos pacientes de sucesso, tá, gente? Eu sempre tive muitos resultados positivos, mas alguns me intrigavam, alguns faziam com que eu quisesse melhorar. E aí eu encontrei a pós-graduação que eu fiz em terapia comportamental, que abriu de uma vez por todas esse leque e fez com que eu entendesse as minhas demandas, as minhas questões que eu ainda tinha, mesmo sendo nutricionista, com essa questão do emagrecimento, que fazia com que eu me restringisse, fazia com que eu não gostasse de treinar, porque eu achava que o treino era uma ferramenta de emagrecimento. Não que ia melhorar outras questões da minha vida também, como dormir, como a performance, como a parte hormonal, que melhora demais, a disposição, o foco. Então, em meio à pandemia, teve o primeiro programa Emagrecer de Verdade, que foram em 6 semanas, e tinham 33 mulheres nesse programa. Uma delas emagreceu 10 quilos, a outra 8, a outra 6. Então foi assim, eu fiquei muito feliz. Gente, eu chorava tanto, como vai acontecer com esse também. Eu sou muito chorando. E eu fiquei muito feliz, né, de ter ajudado essas 33 mulheres, ter conseguido melhorar também a minha questão com a alimentação, que eu ainda tinha algumas. E depois disso, nos meus atendimentos no consultório, eu trouxe toda essa questão das emoções, né, do comportamental para ser trabalhada. E as minhas pacientes têm tido cada vez mais sucesso também. E aí surgiu a oportunidade de realmente colocar o programa Emagrecer de Verdade para funcionar, para que muitas e muitas mulheres como você tivessem acesso a esse programa e conseguissem e conquistassem o emagrecimento, que é o que todo mundo quer, e de uma forma saudável, sendo feliz, indo à festa, que é a vida acontecendo. Não adianta a gente se restringir, se trancar aqui num quartinho e o resto, e a sua família, e seus filhos, e os aniversários, os eventos que sempre tem. Então chega, vamos dar um basta a estas restrições que não fazem com que você atinja o seu processo de emagrecimento, o seu tão sonhado emagrecimento, o seu corpo dos sonhos. Você já testou várias vezes e não deu certo, assim como eu testei várias dietas, várias formas de emagrecer e não dava certo, porque o que eu precisava mudar era aqui, e não o alimento, deixar de comer ou não determinados alimentos. Estamos juntas nessa jornada. Simbolicamente aqui, ó, estou de mão dada com você para que você chegue ao seu objetivo. Estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Tenho suporte também, então vocês podem mandar mensagem também no suporte. Mas teremos aí, claro, o nosso grupo também. E se necessário, você pode mandar e-mail e você pode mandar a mensagem no privado também. Um grande beijo, até a próxima aula!